Você compreende a sua situação espiritual sem a vida de Deus? Quem compreende a razão do Evangelho? Quem compreende o propósito de Deus em Cristo? Você acha que Cristo morreu na cruz somente para que nós cantássemos para Ele, tocássemos? Somente para isto? Que nós dessemos para Ele o seu dinheiro, ou o nosso dinheiro? Fizéssemos ofertas? Somente isto e nos reuníssemos, alegrando uns com os outros? As coisas são muito mais sérias e tremendas do que podemos imaginar. A realidade espiritual é a morte espiritual. O pecado matou o homem. E cada homem que nasce, cada pessoa que nasce morta em pecado e delito. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da vida de Deus. Na realidade, vamos compreender bem o que as Escrituras revelam, qual é a vontade de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Sem compreender isto, você pensará que basta ser religioso. Alguém pode dizer, vai para a igreja, e você vai para a igreja. Ou compreende que ir para a igreja é ir para um local de reunião. Mas é muito mais do que isto. E o caso é muito mais sério do que isto. Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então, aos olhos de Deus, cada pessoa está morta em pecado e delito, em desobediência. Não é de se admirar a incredulidade, não é de admirar o adultério, não é de admirar a mentira, não é de admirar a raiva do próximo, o ódio do outro, não gostar do próximo, não perdoar, não é de admirar a inveja, o ciúme, o engano, não é de admirar a avareza, o desejo ardente de possuir cada vez mais, possuir tesouros na terra, não é de admirar que o homem confie no dinheiro, que busque somente as coisas de baixo, não creia em Deus. Não é de admirar estas coisas, porque são coisas da morte espiritual. O homem está morto em pecados e delitos. Esta é a realidade. E vamos compreender bem, quando Jesus no Evangelho vai ressuscitar Lázaro, Lázaro representa todos os mortos em pecados e delitos. E é assim que Jesus se aproxima para efetuar a ressurreição. Ele que proclamou que a ressurreição é a vida, que é o que nós precisamos, a vida. Por isso, o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Uma pessoa morta precisa de vida. Então você pensa que vai para Jesus para parar de beber? Você vai para Jesus para parar de fumar? Você vai para Jesus para parar de fofocar? Muito mais do que isto, você vai para Jesus para ter vida. O que um morto precisa é de vida. Como é difícil as pessoas entenderem isto. E por isso no versículo 2 diz assim, nos quais andastes. É o movimento da alma.
todo o movimento da alma é na morte. Como é difícil, não há amizade carnal, há interesse carnal. A pessoa morta em pecado e delito só tem interesse pessoal, egoísmo, e só pensa em si mesmo. Tudo isto está revelado aqui no Evangelho de João, quando no capítulo 11, diz assim no versículo 39, quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Na verdade, quando nós estamos vivos, pelo Espírito, a gente percebe o cheiro da morte no outro. Qual é o cheiro da morte no outro? É aquele ódio guardado lá no fundo do coração, que não perdoa, que não esquece. Qual é o cheiro da morte? É aquela inveja que você tem do sucesso do outro. Qual é o cheiro da morte? Lembre-se, morto em pecado é o resultado da incredulidade. Você só consegue ver o homem, não Deus. Um morto não pode ver Deus. Não pode saber nada do Espírito de Deus, a não ser que o Espírito de Deus ressuscite ele. Então, você vai perceber o cheiro, o mau cheiro espiritual. Alguém fingido, percebemos na hora. Não adianta pensar no seu ego, no seu pensamento, na sua imaginação, que está enganando alguém que foi ressuscitado por Cristo. As artimanhas da carne são descobertas. Ficamos em silêncio, mas sabemos, no fundo de nosso espírito, na nossa intuição espiritual, qual é a intenção que há no coração daquele que está morto em pecado e que, na verdade, ardilosamente age em ações e palavras que são por lutas, disputas, divisões e não unidade, não Espírito Santo, não amor, não misericórdia, não compaixão. Nega todas estas coisas e age conforme a inclinação da carne. Por isso que está escrito, a inclinação da carne é o quê? Leia Romanos. Abre e lê. Morte. Inclinação da carne, morte. Os que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Os que se inclinam para o Espírito, vida e paz. Portanto, este é o mau cheiro do pecado. O mau cheiro da desobediência. O mau cheiro de uma vida espiritual morta. Preste atenção. Analise os seus motivos. Todos são egoístas. Todos brotam no coração. Jesus ensinou isto. O que contamina o homem? Claro que cheira mal o que está contaminado, o que está sujo. Na realidade, a palavra sujo ela é aplicada ao pecador. O pecador ele é sujo. Ele é sujo para negociar e ganhar dinheiro. Na verdade, o diabo chama isso de esperteza. Ele é ativo. Ele é sábio. Por quê? Porque ele sabe enganar. Ele sabe mentir. Ele sabe fraudar. Ele sabe roubar. Na verdade, os que roubam, os que fraudam, os que enganam, eles estão lá em cima no mundo morto. Por quê? No reino diabólico, os mortos, eles estão lá em cima. Porque usam as artimanhas e as astúcias de um coração maligno. Portanto, o que nós vamos aprender e compreender? Lembram que o sacerdote lá no Antigo Testamento,
Um judeu, para ser sacerdote, ele tinha que cheirar bem. Ele não podia ter defeito no nariz. Ele tinha que cheirar bem. Nós, como sacerdotes de Deus, na ressurreição de Cristo, sentimos o cheiro da carne, o cheiro do pecado. Tanto em nós mesmos, quando a nossa carne aparece ou tenta novamente voltar, ou agir, ou nos dominar. Não sentimos somente o cheiro nos outros, sentimos também em nós. E é só assim que nós podemos evitar. Vocês já viram o feijão azedo? Você não precisa de prová-lo, basta cheirá-lo. É assim. A vida espiritual, ela tem um mau cheiro. Quando a pessoa está em pecado, está morto em pecados e delitos. Este é o diagnóstico da irmã de Lázaro. Já cheira mal. Mas Jesus chegou. Guarde isto. Jesus veio. E Jesus veio para ressuscitar. Então Jesus veio para me ressuscitar e ressuscitar você. Para ressuscitar tem que estar morto e enterrado. Morto na cruz com Cristo, enterrado com Cristo e ressuscitado por Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. E Jesus, que acaba com o mau cheiro da fofoca, que acaba com o mau cheiro do engano, do adultério, da prostituição. É Jesus que acaba com o mau cheiro da divisão, do ódio, da falta de amor, da tristeza, da decepção, o mau cheiro do homem natural. Jesus chegou, tira a pedra, ouve a voz dele e você viverá. Quem ouvir a minha voz, viverá. Creia nele e viverá. Esse é o mistério da fé. E é a realidade, porque nada melhor do que estar vivo. E vivo por meio do Espírito de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.